Hoje vamos conhecer o caso da Carla, uma professora universitária de 35 anos que buscou psicoterapia. Tudo bem? Sim. Vamos a mais um estudo de caso, dessa vez de nível médio, onde a gente vai explorar uma personagem que na realidade é um caso totalmente fictício, criado apenas para fins didáticos. Eu quero que antes da gente começar a olhar para a queixa e para todas as informações que nós temos sobre esse caso, você olhe um pouquinho para a imagem criada para representar a Carla. Realmente pare para olhar para essa imagem e ver que sensações, que percepções ela passa para você. Vamos imaginar a Carla como uma paciente que vai buscar psicoterapia no nosso consultório. Então a Carla entra em contato e vai virar a ser uma paciente sua. E aí? O que nós podemos fazer pela Carla enquanto profissionais de psicologia? Eu quero que você coloque a sua cabeça para pensar aqui, para desenvolver o seu raciocínio clínico e também que você comece a olhar para esse caso com uma curiosidade genuína, para poder entender essa história, para poder buscar recursos dentro da psicologia para ajudar essa paciente. Então vamos olhar para a queixa da Carla. Ela diz o seguinte: não consigo parar de me preocupar com tudo. Tenho crises de ansiedade que estão afetando meu trabalho e meu sono. Então, essas são as informações iniciais da Carla. A Carla relata preocupação excessiva com diversos aspectos da vida há 18 meses. Apresenta tensão muscular constante, irritabilidade, problemas de concentração e dificuldades para dormir devido aos pensamentos ruminativos. Os pensamentos ruminativos são aqueles pensamentos que se repetem e eles ficam ali ruminando, marcando, martelando na cabeça do paciente, e é muito comum em paciente com ansiedade. A Carla é uma professora universitária, divorciada há 2 anos, e ela tem já um histórico familiar de transtornos de ansiedade, então ela sabe de pessoas da família que têm transtorno de ansiedade, e ela assumiu recentemente um cargo de coordenação. Isso é uma informação importante porque entende que isso pode pesar nas costas da Carla para ela poder seguir uma vida. Ela pode ficar mais ansiosa já que ela está com um cargo diferente. Preste atenção numa coisa. Lembra que eu disse para você que a gente precisa de ter interesse, curiosidade genuína sobre o caso. E só com essas informações aqui que eu tenho sobre a Carla, eu já fico curiosa para saber mais um tanto de coisa. E além de ficar curiosa, eu também começo pensando assim, olha, a Carla diz, não paro de me preocupar com tudo. Será que isso pode ser um possível transtorno? Quando o paciente traz essa preocupação com todas as áreas da vida dele, com a área social, com a área financeira, com a área familiar, com a área de trabalho, com várias outras áreas da vida dele, o que será que isso pode ser? Além disso, eu estou curiosa para saber como são as crises de ansiedade da Carla. As crises de ansiedade, via de regra, elas têm um padrão de sintomas, que são sintomas com características muito cognitivas e algumas características físicas, mas eu quero entender como é a crise de ansiedade especificamente da Carla. O que ela sente? Qual é a frequência dessas crises? O que ela faz para tentar melhorar essas crises? O que ela já sabe que ameniza? Ou o que ela já tentou que não funcionou para amenizar essas crises? E eu também tenho curiosidade de saber como que essas crises estão afetando o sono dela. Como que está o sono da Carla? Quando se trata do sono, quando o paciente ele traz essa queixa sobre a insônia, existem diferentes classificações de insônia. Pode ser que a Carla consiga deitar e dormir, mas ela acorda no meio da noite e não consegue mais dormir. Ou pode ser que a Carla deite cheia de preocupações, cheia de pensamentos, e isso faz com que ela não consiga pegar no sono. Enfim, eu preciso de entender exatamente qual é essa queixa relacionada ao sono. Preciso de entender isso com profundidade.
Também quero entender qual é a tensão muscular constante que a Carla tem, em qual local. Então tá mais no ombro, tá mais na cervical, ela sente isso muito forte nas pernas, ela sente dor de cabeça, ela prende a mandíbula. Como é que funciona isso na vida da Carla? Percebe uma coisa, um paciente, ele nunca é apenas um caso, uma história isolada, uma queixa específica. Tem muito mais para a gente olhar além da superfície, para a gente poder entender, para a gente poder conhecer a história daquela pessoa, que é muito individual, certo? Então a gente precisa de olhar muito para isso, olhar muito para essa característica. E aí, está citado o divórcio da Carla há 2 anos, mas não está citado como que a Carla está lidando com isso. Isso será que é um problema para a gente trazer para dentro do processo terapêutico? Ou não é? É um problema que a gente precisa de refletir juntas? Ou é uma coisa que é mais tranquilo para a vida dela, de todas as outras coisas é a parte mais tranquila? A gente precisa de olhar isso. Pensando no funcionamento central e no diagnóstico da Carla, a gente tem um funcionamento central centrado em 4 pontos, que é uma grande intolerância à incerteza, muito comum em pessoas ansiosas, um perfeccionismo rígido, e aí veja bem, eu estou trazendo o perfeccionismo como funcionamento central dela, não como um transtorno, como uma característica da personalidade, do jeito de ser da Carla. Uma catastrofização, ou seja, uma distorção cognitiva, também muito comum de pacientes ansiosos, que é a catastrofização, é piorar tudo na cabeça dela. Ela fica tão ansiosa, mas tão ansiosa, que a cabeça dela piora tudo demais. E uma evitação emocional. Aqui a evitação emocional é uma estratégia para a Carla lidar com as ansiedades dela, com as emoções dela. Ela busca se distanciar, ela busca evitar, ela busca não entrar tanto em contato com essas emoções. Isso é um jeito dela lidar, dela sofrer menos, dela enfrentar essa situação. E eu acho que você já deve imaginar que o diagnóstico da Carla é claro, transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, um dos transtornos mais comuns aqui no Brasil. Ele é caracterizado por uma preocupação excessiva e de difícil controle por um período superior a 6 meses, com sintomas físicos associados. Lembra que a gente disse que a Carla está sentindo isso há pelo menos 18 meses? Então a Carla é uma paciente que eu já consigo classificar enquanto uma paciente de TAG. Se a Carla trouxesse para mim preocupações específicas ao ambiente de trabalho, ou então preocupações específicas ao contexto familiar dela, por exemplo, talvez eu não encaixaria ela no TAG, porque aí a gente está falando de uma preocupação numa área específica da vida, enquanto que o TAG, o próprio nome já diz, é generalizado, são em várias áreas da vida do paciente. E aí eu tenho esse diagnóstico porque a Carla se preocupa com tudo. E a gente precisa de considerar a etapa da terapia onde a Carla se encontra. Então vamos imaginar, lembra que é um caso de nível médio, vamos imaginar que a Carla está no meio do processo terapêutico, ela está mais ou menos na 8ª sessão. Então eu já fiz anamnese com ela, eu já compreendi a história de vida dela, eu já fiz testes para poder medir, confirmar o TAG que eu estou trazendo aqui, eu já entendi um pouquinho do funcionamento dela, já entendi desse perfeccionismo, dessa intolerância. A gente está aqui na 8ª sessão. E a Carla é uma paciente que tem boa adesão ao tratamento, porém ela tem uma resistência moderada a abordar padrões perfeccionistas. E aí, eu coloquei isso de propósito nesse caso, para a gente poder pensar justamente nisso. Que um paciente ele pode ter uma boa adesão ao tratamento, ele pode ser super engajado no processo terapêutico, mas ele apresentar uma resistência em uma das coisas do seu funcionamento central. Apresentar uma dificuldade de olhar para aquilo, de acessar aquilo, que a gente, enquanto terapeuta, sabe, só que a gente deixa aquele assunto meio que em stand-by a princípio, a gente deixa em nuvem, justamente porque a gente sabe da dificuldade do paciente de olhar para aquilo. Não é tão fácil assim.
Nunca vai ser tão simples como às vezes os livros de psicologia apresentam pra gente. Às vezes o paciente ele tem uma boa adesão em um aspecto, mas uma resistência em outros aspectos. E eu imagino que até aqui você já deve conseguir imaginar o que você acha que dá para fazer com a Carla. É em psicoterapia, entendendo sobre todo esse funcionamento, trazendo o seu olhar de psicólogo, trazendo o seu olhar e os recursos que você tem dentro da psicologia, recursos baseados em evidências para você poder pensar no que você faz com a Carla. Vamos pensar aí na formulação de caso, nos desafios e nas técnicas utilizadas, como que vai ser a conduta mesmo. A formulação de caso, ela traz uma vulnerabilidade genética, que já vem da ansiedade, mais fatores psicossociais. O divórcio, novas responsabilidades, olha para isso. A gente precisa de entender isso também. Perfeccionismo e a intolerância à incerteza como fatores mantenedores. Então, isso mantém a Carla minimamente regulada para ela continuar seguindo em frente. E uma evitação emocional que impede o processamento adequado das emoções. A Carla é uma paciente que ela chega para a terapia para que a gente ajude ela a lidar com as suas emoções. Ajude ela a identificar, a nomear e então transformar as suas emoções. Não só a ansiedade, mas muitas outras emoções. O que tem por trás da ansiedade? É medo? É tristeza? É a incerteza? É o excesso de perfeccionismo? O que tem ali? Nós vamos olhar para isso. E, assim como todos os pacientes, a Carla ela pode trazer desafios. Ela pode trazer uma dificuldade, uma resistência em delegar tarefas do trabalho. Então, ela pode chegar e falar assim: olha, eu sei que eu preciso de delegar, mas eu não consigo fazer isso. Eu não acho que dá para fazer isso. Eu acabei de assumir esse cargo, não acho que vai ser relevante. E eu posso propor para ela, enquanto um plano de ação, por exemplo, para terapia, para a gente refletir sobre ela delegar e ela trazer para mim uma dificuldade de não conseguir delegar. E também trazer para mim uma dificuldade de priorizar o autocuidado. Eu posso também sugerir para Carla separar momentos para cuidar de si, momentos de lazer, momentos de hobby, e ela pode falar para mim: Ana, não consegui. Não é isso que está fazendo diferença para mim. E o que eu preciso de fazer com a Carla? Eu preciso de psicoeducar a Carla sobre o TAG, explicar para ela sobre o que é isso. Se você não assistiu a aula de psicoeducação da playlist de aulas básicas da TCC, eu sugiro você ir até lá para você saber como fazer exatamente a psicoeducação. Eu posso sugerir para a Carla um registro das preocupações. Eu posso conseguir trabalhar uma reestruturação cognitiva com a Carla, entender quais são os pensamentos, as crenças que deixam ela muito ansiosa e flexibilizar e mudar um pouco, facilitar um pouco isso. Eu preciso de trazer o corpo para a sessão. Então, eu preciso de fazer um treinamento em relaxamento com a Carla. Por que eu preciso de trazer o corpo? Porque a Carla ela relata para mim tensão muscular. Porque a Carla relata para mim ansiedade. E a ansiedade está na onde? No corpo. Então eu trago o corpo para dentro do processo terapêutico. Um exercício muito bom para pacientes perfeccionistas é a torta das responsabilidades, para ajudar a Carla a dividir as responsabilidades e não se cobrar tanto. E eu também devo sugerir a Carla a se expor, a se colocar em situações de incertezas para ajudar ela a tolerar essas incertezas. Eu vou, em terapia, fortalecer para que ela consiga lidar com as incertezas e a incerteza não parecer um monstro de 7 cabeças, como a princípio pode parecer para ela. Conforme a gente vai fazendo isso, vai ficando mais possível ela tolerar uma incerteza e ela lidar com essa coisa que é da vida de qualquer um de nós. Então, olha quantas coisas eu teria para fazer caso a Carla fosse uma paciente real. Olha o quanto que o nosso olhar clínico precisa de ser bem profundo, precisa de ser bem intenso. São coisas assim que são relevantes para nós.
Eu espero que você tenha aprendido bastante nesse caso. Deixa aqui o seu comentário do que você achou de estudar mais um caso de nível médio. Um beijo e até a próxima!